O Rato é bom jogador, viu? O Rato vem jogando bem. Ontem foi o melhor em campo, fez gol, deu assistência. No jogo contra a Jacuipense, apesar do Vitória não ter feito um bom jogo e ter empatado por 1-1, o Wellington Rato fez um bom jogo também. Então, as primeiras impressões do que eu acompanhei do Wellington Rato foram bem interessantes e ontem ele foi o melhor em campo. Vamos passar aqui para os gols da partida, tá? E a informação de Vene Casagrande que o Vitória formalizou uma proposta por Carlinhos, vulgo o decisivo. Antes disso, vamos começar aqui para os gols de Vitória 4, Colo-Colo 1. Antes de tudo isso, um ponto de polêmica aqui rapidamente. Se especulou durante a semana que a torcida do Vitória iria lotar a Fonte Nova, né? Ontem foi Colo-Colo e Vitória, mas basicamente quem foi o mandante foi o Vitória. O jogo foi deslocado para a Arena Fonte Nova. E aí se especulou durante a semana que o Vitória iria lotar a Fonte Nova, a torcida do Vitória. Mas não acabou lotando. Dito isso, foi um público excepcional. Mais de 27 mil torcedores para acompanhar Vitória e Colo-Colo. Um início de campeonato estadual, não é um Bavi, não é um jogo de Sul-Americana, não é um jogo expressivo, não, pô, é Vitória e Colo-Colo, pelo amor de Deus. Então você colocar 27 mil torcedores num jogo de estadual, terceira, quarta rodada, para mim, é um excelente público. Então, mas veja só, eles falaram que iria lotar a Fonte Nova. Dane-se, não lotaram, mas conseguiram preencher bem as arquibancadas, os setores ali da Fonte Nova. Então, eu achei um excelente público, sim. Poucos clubes no Brasil, atualmente poucas torcidas, já vamos lá, numa terceira, quarta rodada, colocaria 27 mil pessoas. E a torcida do Vitória colocou isso. Então, o público para mim foi excelente, sim, tá? Não tem muito que se contestar, não. Bom, sem mais enrolações, vamos começar aqui a passar os gols da partida. Primeiro, Ronald, belíssima inversão de jogo para o Wellington Rato. O Wellington Rato pega de primeira e Gustavo Mosquito de cabeça faz 1-0 para o Vitória. Eu acompanhei Ronald muito no Fortaleza. Isso aí tem umas 3 temporadas aproximadamente. E eu nunca entendi porque ele era utilizado várias vezes de primeiro volante. Só que a característica dele é essa daí. É de ter um bom passe, de ter um bom chute. É um jogador um pouco mais avançado do que um primeiro volante. Ele tem que jogar ali de segundo volante. E ele criou boas situações de jogo ontem contra o Colo-Colo. Não é à toa que uma das situações criadas foi um gol gerado por ele, né? No início, na origem, ele consegue dar um belíssimo passe para o Wellington Rato, gera na pré-assistência, o Wellington Rato dá assistência e sai o gol do Vitória. Bom, meus amigos, segundo gol dele, Janderson. Jogada pela esquerda, cruzamento para Janderson e Janderson pega de primeira. O homem tá com moral, já fez alguns gols aí no Campeonato Baiano. Mas não dá, né, gente? É muito limitado. Janderson, no máximo, é para composição de grupo numa Série A. Passe de Lucas Esteves, que vem fazendo excelentes jogos no Vitória desde o ano passado na Série A. Me surpreendeu, cara. Lucas Esteves é muito bom lateral esquerdo. Um dos melhores da última Série A. Foi um dos que mais me surpreenderam, pelo menos, tá? Primeiro tempo que basicamente só deu vitória, 2-0 com muita tranquilidade, poderia ser até um pouco mais, uns 3-0, mas no segundo tempo o Colo-Colo volta um pouco melhor, cria algumas situações de perigo e tal, mas também não acontece muita coisa, né? O Lucas Arcanjo estava lá para salvar. Aí eu já vou adiantar aqui para os gols do Vitória, tá, gente? Não vou perder muito tempo de vocês, não. Terceiro gol da partida, o primeiro de Wellington Rato no jogo, jogada aqui por dentro, sai o passe aqui para a ponta direita, ó. Janderson foi inteligente na jogada, distribui o passe para Wellington Rato, que ajeita o corpo e chapa no canto, fazendo 3-0 para o Vitória na Fonte Nova. E já saiu 4-0. Boa jogada de Janderson, fez gol, deu assistência, foi bem no jogo ele ontem. Bom, o quarto gol da partida foi o primeiro do Colo-Colo, o gol do 3-1, né? Jogadaça de Wesley, passa por 1, 2, 3, ganha na dividida e finaliza no ângulo, fazendo o primeiro gol do Colo-Colo e único, né? Meio que o gol de honra ali, né? Jogadaça, golaço, cara, de Wesley, tá? Uma das poucas chegadas do Colo-Colo na partida inteira. Antes de passar para o 4-1, destaque aqui para a Fábrica, entrou no segundo tempo, sofreu pênalti, fez o gol, inclusive, o gol do 4-1. Então, mas tem um pênalti aí, Carlos Eduardo vai perder? Pois bem, ele não só perdeu o pênalti, como ele perdeu o rebote do pênalti. Para mim, o mais bizarro não é nem o pênalti perdido, é o rebote do pênalti perdido, pô. É muito bizarro, pô, o pênalti perdido de Carlos Eduardo. O Oswaldo deixou o Carlos Eduardo bater, ele bate, o goleiro fez a defesa. Agora, olha o rebote. Ele vai pegar de canhotinha no rebote, e ele coloca a bola muito para fora. A bola não vai nem próximo da barra. Foi bizarro esse rebote. Mas, enfim, Fábio foi lá e fez o quarto gol do Vitória. O 4-1 com passe de Carlos Eduardo, inclusive. Ele desloca ali o goleiro. A bola ainda já resvala ali no goleiro, né? Mas passa por baixo. 4-1 Vitória na Fonte Nova. Régua passada nisso. Tabela de classificação, então, aqui para vocês, tá? Nesse momento, o Vitória é o líder do Campeonato Baiano, com 8 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, saldo de 6, 2 pontos ali na frente do Atlético de Alagoinhas e 6 pontos na frente do Bahia, que estava jogando com o Sub-20, agora vai colocar os principais,
e a tendência é que essa diferença seja encurtada aí com o decorrer das rodadas. Inclusive o Bahia tende a vencer hoje, criar saldo e aí já entrar no G4, muito provavelmente é isso que tende a acontecer, tá, gente? Bom, vamos passar agora para a informação do decisivo Carlinhos. Antes disso, a Montenegro Cargas entra em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, informação aqui para vocês de Vene Casagrande, publicada quase na madrugada do sábado para o domingo, que o Vitória formalizou uma proposta ao Flamengo para ter Carlinhos por empréstimo, bancando um salário integral e com opção de compra de 4,5 milhões de reais. Só um detalhe, tá? Não é obrigatoriedade, não, é opção. A diretoria carioca já aceitou. Agora está entre o jogador e o Leão. Por ser futebol brasileiro, a tendência é que Carlinhos aceite. Seguinte, meus amigos, qual é a análise rápida para fazer sobre Carlinhos? Primeiro, que Carlinhos ele teve um salto muito grande na carreira, né? Ele sai recentemente do Nova Iguaçu e vai para o Flamengo. O salto foi absurdo. Que na Copinha ele estava brocando muito. Eu não lembro agora de cabeça se em 2017 o Corinthians foi campeão da Copinha. Não lembro agora. Mas ele era um dos protagonistas do time. O protagonista, o cara do Corinthians na Copinha. Fazia gol de tudo que é jeito. Aí ele termina a divisão de base ali do Corinthians, sobe para o profissional, é emprestado para algumas equipes e nunca vingou em canto nenhum. No Oeste fez 2 gols em 14 jogos. No Novo Horizonte fez 2 gols em 11 jogos. No Vila Nova, 8 jogos, nenhum gol. No Marcílio Dias, 4 jogos, nenhum gol. No Atibaia, 9 jogos, 1 gol. Nenhum gol. No Santo André, 1 jogo, nenhum gol. No Audax, 2 jogos, 1 gol. Na Juventus, no Audax, no Camboriú. Aliás, na Juventus e no Audax aqui, ó. Ele teve 14 jogos e apenas 1 gol. Então, assim, velho, ele passou por muitos times pequenos. Ele deve ter tido uma média ali de uns 100 jogos por volta disso, ou 80 jogos. E marcou por volta de 5, 6 gols. Então são números fraquíssimos para um centroavante. Beleza. Depois ele vai para o Camboriú aqui, ó, na temporada 23. E ele faz 15 jogos, marca 8 gols. Depois do Nova Iguaçu, em 14 jogos, ele marcou 9 gols e deu uma assistência. Aí a média dele subiu bastante. Em 29 jogos, ele marcou 17 gols e deu uma assistência. Porra, uma média muito boa. Mesmo sendo cariocão, mesmo sendo as divisões lá inferiores de Série C, D, do Campeonato Brasileiro, os números já são destaques. E aí o que o Flamengo faz? Porra, vamos contratar o jogador. Eu sou muito favorável a esse tipo de aposta. De você contratar um jogador ali de Série D, que tá vindo de um grande destaque e tal, e vamos apostar nesse cara. Para ser uma terceira opção no elenco, para ser um segundo reserva, você tá apostando. Lógico, o jogador tem que estar vindo em alta. Você vai comprar ele muito barato, com um potencial de revenda muito bom. Você pode lucrar muito na negociação futura. E ele pode se destacar no teu time. E aí o salto da carreira do Carlinhos, do Nova Iguaçu para o Flamengo, ele é muito grande, gente. No Nova Iguaçu ele era titular absoluto. No Flamengo ele chega e tem Pedro e Gabigol, um dos melhores centroavantes do Brasil nos últimos 5, 6, 7 anos. Lógico que Gabigol não mais no auge e Pedro sofrendo com problemas de lesão. Mas na média do que já jogaram, Pedro e Gabigol é muito acima do que Carlinhos. E aí ele é chamado pela torcida do Flamengo de bagre, porque de fato, em comparação a Pedro e Gabigol, ele é um bagre mesmo. É fraquíssimo tecnicamente falando, sem dúvidas. Não tem comparação. Carlinhos não é um grande jogador tecnicamente. Mas vamos lá. Vamos passar agora para o ponto de vista do Vitória. Ele chega hoje no Vitória, em tese, com status de titular ou para disputar uma titularidade. E o Vitória, em tese, vai fazer um jogo para ele. O Mateuzinho vai servir as jogadas para ele. O Wellington Rato vai distribuir as jogadas para Carlinhos fazer o gol. Eu sei que vai ter gente agora falando, pô, Heitor, pega o compilado aí dele no YouTube, de 2 minutos ele fazendo besteira e perdendo alguns gols. Ok, ele perdeu alguns gols, mas ele não é bagre tecnicamente falando. Apesar dele ser alto, e ele é muito alto mesmo, tem 1,95 de altura, então é um cara que tem um bom porte físico, é um cara que tem uma boa estatura, tem uma presença de área interessante. A bola chegando para ele redondinha, e ele tendo minutagem, sequência e tal, eu acredito que ele pode ajudar o Vitória assim. Não acho, lógico, para quem sonhou com Everaldo, entre aspas, com Mastriani, e com Eduardo Vargas, e tu se acordar com Carlinhos, lógico que tá longe de ser o melhor dos mundos. Muito pelo contrário, é ruim, sem dúvida. Porra, é como se tu sonhasse com a Paola de Oliveira e tu se acordasse com a Gretchen hoje, com mais de 60 anos de idade na cara.
Pelo menos a aparência parece ser isso. Enfim, a aparência parece foi ótimo. Então é mais ou menos isso, velho. Em comparação ao que o Vitória estava buscando no mercado, o Carlinhos está longe de ser o melhor nome. Mas, em contrapartida, eu acredito que ele pode ajudar sim o Vitória. Tem um bom cabeceio, se posiciona bem dentro da grande área, tem uma velocidade ali ok, e acho que pode ajudar, tem uma finalização ok. Ele é um jogador ok, é um jogador nota, sei lá, 6 para uma Série A, que para o Vitória pode ser nota 7 e pode ajudar. É como se o Carlinhos fosse o Alejandro do Flamengo, mais ou menos. Não é um grande jogador tecnicamente falando, e quando você compara com Gabigol e Pedro, ele é muito pior. É mais ou menos esse contexto que Carlinhos está inserido. Óbvio que eu ainda acho Alejandro melhor do que Carlinhos. Diria que bem melhor. Mas ainda assim, acho que ele faz uns 8 gols aí na Série A, ajuda na Sul-Americana também. Lógico que é bom continuar monitorando outro centroavante, acho interessante. Apesar disso, o Fábio começou bem aí com a camisa do Vitória no Campeonato Baiano. Eu sei que a régua e o sarrafo é muito lá embaixo, mas enfim, aguardar. Não sei qual é o salário de Carlinhos, tá? Não acho também que é algo extraordinário. Sei lá, deve ser por volta de 300 mil, ou um pouquinho mais acima disso. Talvez sim. Se for acima de 400 mil, é loucura que o Vitória tá fazendo no mercado, tá? Enfim. É isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Chega por empréstimo, né? Então o Vitória não vai ter que pagar nada. Vai ter a opção de compra ao término do contrato. Mas o contrato ainda nem se encerrou. Ele ainda não foi oficializado como novo reforço do Vitória. Então é aguardar. Tamo junto, gente. Valeu!